Nós vimos nas aulas passadas que existe interação entre os alelos de um único gene. Nós vamos ver agora que existe também interação entre os genes. A nossa aula de hoje é justamente sobre isso que nós vamos falar, interação gênica. Os genes, eles atuam por meio do controle da química celular. Para nós entendermos melhor isso, nós vamos falar de um experimento que foi feito no início do século XX. E quem desenvolveu esse experimento foi um médico britânico chamado Gerald. O que ele fez? Ele observou que diversas doenças humanas recessivas demonstram defeito no metabolismo. E esse defeito ocorre devido ao que ele chamou de erros inatos do metabolismo. Ele trabalhou com uma doença que é chamada de alcaptonúria, ou também conhecida como urina negra, que ocorre devido ao acúmulo do ácido homogentíssico, que faz com que ocorra o escurecimento da urina, característica visível dessa doença. Com esse experimento, ele concluiu que as vias metabólicas elas estão sob o controle de um grande conjunto de genes em interação. Ou seja, isso ocorre devido à interação gênica. Um outro entendimento sobre a interação gênica foi feita em 1940 por dois pesquisadores, Biddle e Tatum, trabalhando com um fungo no qual esse experimento permitiu que eles pudessem verificar a função real dos genes. Esse trabalho levantou a hipótese um gene, uma enzima. Para nós entendermos essa hipótese, aqui nós temos uma via metabólica. Nessa via metabólica é possível nós observarmos que a partir de um precursor e intermediários dessa via, por exemplo, a ornitina e a citrulina, é possível produzir a arginina. No entanto, sendo essa uma via metabólica, é necessário que para cada etapa dessa via, uma enzima ela atue. E aqui eu estou dando um exemplo, a enzima A, a enzima B e a enzima C. Elas são necessárias para que a partir do precursor nós tenhamos a síntese da arginina. Só que nós sabemos que a síntese de cada uma dessas enzimas, para que ela aconteça, é necessário que tenha no DNA uma sequência gênica específica para produzir cada uma dessas proteínas. E aqui nós vamos observar. Para produzir a enzima A, é necessário uma sequência no DNA que nós vamos chamar de gene A. Para produzir a enzima B, é necessário lá no DNA uma sequência que nós vamos chamar de gene B e a enzima C, da mesma forma, uma sequência que nós vamos chamar de gene C. Sendo essa uma via metabólica, nós podemos perceber que se por algum motivo acontecer uma mutação no gene B, automaticamente isso compromete a síntese da enzima B. E comprometendo a síntese da enzima B, ela não atuando nessa via metabólica, isso também pode levar ao comprometimento da síntese da arginina. Existe alguma maneira de resolver o problema dessa via, tendo em vista que uma enzima ela foi bloqueada? Sim. Se ocorrer a adição de citrulina, ou seja, de um elemento após onde ocorreu o bloqueio da via, é possível a partir de então produzir arginina. Nós vamos observar aqui que a enzima defeituosa, devido a um processo de mutação,
ela cria um bloqueio em alguma via metabólica. E automaticamente, quando ela cria esse bloqueio, ela compromete a via metabólica. Esse bloqueio ele pode ser evitado. De que maneira? Fornecendo compostos que surgem após a via bloqueada. E dessa maneira você tem o produto final sendo sintetizado. Esse experimento foi feito por outros pesquisadores e que eles puderam concluir que, sendo proteína com atividade enzimática ou não, elas são codificadas por sequências gênicas. Com isso, essa hipótese, um gene e uma enzima, ela foi refinada e agora a hipótese é um gene, uma proteína. Bom, a hipótese um gene, uma enzima foi a primeira compreensão do funcionamento dos genes. Os genes eram responsáveis pelo funcionamento das enzimas. Cada gene aparentemente controla uma enzima específica. Essa hipótese tornou-se um dos grandes conceitos unificadores da biologia, pois fornece uma ponte entre as duas disciplinas que nós temos, a genética e a bioquímica. Uma outra informação importante veio no ano de 1900. Neste ano, eles observaram que os genes individuais não atuam sozinhos. Nós podemos ter um gene determinando várias características, e quando nós temos um gene determinando várias características, nós temos o que nós chamamos de pleiotropia, e nós podemos ter o contrário, vários genes determinando uma única característica. Nesse caso, nós podemos ter o que nós chamamos de interação gênica simples e epistasia, que são dois eventos distintos. Uma única mutação gênica pode ter vários efeitos. Quando isso acontece, nós chamamos isso de efeitos pleiotrópicos. Alguns efeitos pleiotrópicos, eles podem passar despercebidos, enquanto outros não dá para passar despercebidos. A interpretação é que a pleiotropia, ela é baseada na complexidade da interação gênica. Vamos ver como que isso funciona? Aqui nós temos um efeito pleiotrópico, para que a gente possa entender. E aí nós temos uma doença que pode representar para nós esse efeito pleiotrópico. Lembrando que aqui nós temos um gene determinando várias características. A anemia falciforme é uma doença caracterizada pelo formato anormal das hemácias. Do lado de cá, nós temos uma hemácia normal e do lado de cá, nós temos uma hemácia que é considerada uma hemácia falciforme pelo seu formato diferente. O que nós observamos? Indivíduos normais, eles são do tipo HBA, HBA. Enquanto que os indivíduos heterozigotos HBA, HBS, esses indivíduos, eles têm a doença que é a anemia leve, ele vai ser um indivíduo anêmico, porém a presença dos alelos em heterozigose não vai causar a morte do indivíduo. Já o indivíduo HBS, esse apresenta anemia grave e isso, inclusive, pode causar a morte do indivíduo. O que de fato causa a anemia falciforme? Nós vamos observar que a troca de um único aminoácido vai fazer com que esse indivíduo tenha uma hemoglobina anômala e isso vai fazer com que ele apresente as hemácias falciformes.
Porém, a presença dessas hemácias falciformes pode desencadear uma série de efeitos. Por exemplo, a destruição rápida das hemácias falciformes, provocando uma anemia no indivíduo, e essa anemia pode causar uma hiperatividade da medula óssea, com consequência no aumento da quantidade da medula óssea. Essa anemia ainda pode causar uma fraqueza, ou até mesmo funções mentais diminuídas. Além disso, pode causar o desenvolvimento físico retardado ou ainda uma insuficiência cardíaca. Bom, se não for isso, essa hemácia falciforme pode causar uma aglutinação de hemácias, interferindo na circulação. E aí vai ter o suprimento deficiente de sangue no corpo, que pode desencadear alterações cardíacas, consequentemente insuficiência cardíaca, pode ainda causar alterações pulmonares e levar a um quadro de pneumonia, ou ainda alterações nas juntas e músculo, e causar as doenças reumáticas. Além disso, pode causar alterações cerebrais e provocar uma paralisia. Além disso, pode causar alterações gastrointestinais e levar a dores abdominais ou alterações renais e causar insuficiência renal. Bom, se não for nenhuma dessas duas situações, ainda essas hemácias falciformes podem causar acúmulo de hemácias falciformes no baço e provocar uma esplenomegalia. Ou seja, um único aminoácido alterado pode causar todos esses efeitos. Esse é o exemplo clássico que nós temos de efeito pleotrópico. Dentro das variações que nós temos de vários genes, uma característica, nós temos as interações simples. Um exemplo clássico que nós temos foi verificado em aves em relação ao tipo de crista que essas aves têm. Foi verificado que existe aves com crista nós, e elas têm essa característica, aves com crista rosa, aves com crista ervilha e aves com crista simples, com essa característica. Quais são os genótipos dessas aves com os seus fenótipos possíveis em relação à crista? Nós vamos verificar aqui que para a ave ela ter uma crista nós, isso é proveniente do gene errão-ezão-. Só que quando nós falamos errão-ezão-, nós temos várias possibilidades. Por exemplo, os dois genes homozigoto dominante, errão-errão, ezão-ezão. O primeiro gene homozigoto dominante, errão-errão, e o segundo, heterozigoto. Ou ainda os dois heterozigotos. Ou ainda o primeiro heterozigoto e o segundo homozigoto dominante. Ou seja, todas essas possibilidades aqui vão apresentar uma galinha com crista nós. E em relação à crista rosa? Em relação à crista rosa, nós vamos observar que esse fenótipo é devido ao gene errão-ezinho-ezinho. Mesmo sendo dessa maneira, nós ainda temos variações, porque nós podemos ter o primeiro gene homozigoto dominante, o segundo homozigoto recessivo, que é característico. E além disso, nós podemos ter o primeiro gene heterozigoto e o segundo gene homozigoto recessivo. Esses dois genes diferentes vão determinar a mesma característica, uma ave com crista rosa. E se for uma ave com crista ervilha? Esse fenótipo é devido ao gene errinho-ezão-.
E nesse sentido, nós podemos ter R, Ezão, Ezão, ou R, Ezão, Ezinho. Dessa forma, esses dois genes vão determinar essa mesma característica, que é uma crista ervilha. E para a crista simples, este fenótipo, sim, ele é determinado por um único gene. E esse gene é R, Ezinho, Ezinho. Dessa forma, nós temos aqui um exemplo de interação simples em aves. Nós ainda temos um exemplo em vegetal e está relacionado com a abóbora, com o seu formato. Porque na abóbora nós podemos ter um formato que é chamado de discoide, esférico e alongado. Esses diferentes fenótipos que nós podemos verificar são devidos a quais genótipos? Veja bem, para a planta ter o formato discoide, isso ocorre devido ao gene Azão-Bezão-. E aí nós vamos verificar que nós temos todas essas possibilidades de genes para determinar essa única característica que é a forma discoide. E para ser uma abóbora esférica? Para ser uma abóbora esférica, ela precisa ter o gene Azão-Bezinho ou Azinho, Bezão-. E aí nós temos de novo todos esses genes possíveis, os quais podem determinar uma abóbora com forma esférica. E para ser uma abóbora alongada? Essa sim é determinada por um único gene, Azinho, Bezinho. Dessa forma, nós temos aqui um exemplo de interação simples em vegetais. A outra forma que nós temos é o que nós chamamos de epistasia. Bom, epistasia significa sobrepujar ou por sobre, por definição. O que seria isso? A habilidade de uma mutação em um locus superar uma mutação em outro locus. Do que nós estamos falando então? Nós estamos falando de uma dupla mutação. Quando nós falamos de epistasia, nós temos o que nós chamamos de agente epistático. Quem é esse agente epistático? É aquele que causa o efeito bloqueador sobre um alelo. Se nós temos um agente causal, nós temos quem sofre essa ação. E quem sofre essa ação na epistasia é o agente hipostático, ou seja, ele sofre o efeito bloqueador do agente epistático. A epistasia, ela resulta de genes que estão na mesma via celular. Vamos trabalhar um exemplo para que isso fique mais claro. Dentro da epistasia, nós temos o que nós chamamos de epistasia dominante. Quando eu me refiro à epistasia dominante, isso significa que o gene epistático, ou seja, que causa a ação, ele é dominante. Consequentemente, o gene hipostático, ele vai ser recessivo. Nesse caso aqui, nós temos como exemplo a cor da pelagem de aves. Para a cor da pelagem, nós sabemos que o alelo Czão, ele determina galinha colorida. E o seu recessivo? Galinha branca. Quem é o agente epistático aqui? Nós vamos ver que o agente epistático é o Izão-, ou seja, o alelo dominante desse gene. Por isso, a epistasia, ela é dominante. Toda vez que esse alelo estiver presente na interação, ele vai determinar galinhas de pelagem branca. Vamos analisar então.
Se nós temos o genótipo Czão traço Izinho, Izinho, nós vamos observar que aqui nós não temos efeito de epistasia. Não tendo efeito de epistasia, essas galinhas vão ser galinhas coloridas. Por quê? Porque Czão traço determina galinha colorida. Todas as variações que nós temos vão determinar galinha colorida. E se nós tivermos o gene Czão traço, Izão traço, veja bem, aqui nós já temos o efeito de epistasia, porque nós temos o alelo Izão, que é o alelo dominante desse gene, e que toda vez que ele estiver presente, nós vamos ter que tipo de coloração na pelagem? Pelagem branca. Então, todo indivíduo Czão traço e Izão traço vão apresentar a coloração branca para a pelagem. E se ele for Czinho, Czinho, Izão traço, de novo, aqui nós temos o efeito da epistasia. E se nós temos o efeito da epistasia, a galinha vai apresentar coloração branca. Nesse caso aqui, nós não temos o efeito da epistasia, porque nós temos aqui o gene homozigoto recessivo e ele não causa nenhum efeito de epistasia. Bom, então nós vamos ver que a galinha é branca para esse gene, porque nós sabemos que o gene Czinho, Czinho determina o quê? Galinha branca. Porém, essa galinha branca aqui não é devido ao efeito de epistasia. Um outro exemplo que nós temos, já que nós temos a epistasia dominante, nós também temos o que nós chamamos de epistasia recessiva. Nesse caso, o agente epistático ele é recessivo, enquanto que o agente hipostático ele é dominante. Para esse exemplo, nós temos a cor da pelagem do cão labrador. Nesse animal, nós temos o seguinte, o alelo Bzão determina animais com pelagem preta. O seu recessivo, animais com pelagem marrom. E aqui, como a epistasia ela é recessiva, o gene Ezinho, Ezinho, ele é o agente epistático. E nesse caso, ele vai determinar indivíduo com cor da pelagem dourada. Vamos observar aqui os diferentes genótipos para os fenótipos em relação à cor da pelagem desse animal. O indivíduo Bzão traço, Ezão traço, ou seja, todas essas variações aqui, não tem efeito de epistasia. Bom, não tendo efeito de epistasia, Bzão determina qual cor da pelagem? Preto. Nós vamos ter animais com pelagem preta. Bzinho, Bzinho, Ezão traço, com as suas variações, também não tem efeito de epistasia. Não tendo efeito de epistasia, Bzinho, Bzinho determina que cor de pelagem para esse animal? Animais com cor marrom. E as outras variações que nós temos? Bzão traço, Ezinho, Ezinho. Olha só, aqui nós já temos o efeito da epistasia, no qual a presença do gene Ezinho, Ezinho impede a manifestação desse alelo. E aí, qual cor que manifesta? O dourado. Animais com pelagem dourada. Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. De novo, nós temos aqui o efeito de epistasia. E ele estando presente, nós vamos ver que cor para esse animal? Animal com cor dourada. Desse modo, nós verificamos como que ocorre a interação entre os genes.